Esse caso que eu vou relatar aqui é justamente para direcionar a atenção sobre a condução terapêutica. Então, como um bom hipnoterapeuta, né, nós temos diversas ferramentas, mas a gente tem que perceber e compreender melhor, né, o momento certo de aplicar essas ferramentas terapêuticas. Principalmente também com relação à nossa intuição, a conexão que a gente cria com o outro e utilizar a criatividade. Muitas vezes o cliente ele cria os avatares, né? Então são algumas barreiras para acessar informações da sua vida atual, de alguma coisa que acontece na vida dessa pessoa, por divisão emocional ou apego até. Então esse processo interior ele é feito pelo nível de entendimento de cada indivíduo, que pode se dividir em nível intelectual, como também o que nós chamamos, né, de maturidade espiritual, e principalmente sobre os registros do inconsciente, tá? Então tudo isso nós devemos entender que o inconsciente vai escolher um caminho específico e será de acordo com essas informações, com os padrões, né, com o grau de entendimento que a pessoa tem. Mas em algum momento a gente vai ter que direcionar para a situação da dor específica, que foi responsável por essa divisão, onde criou um certo tipo de dualidade. Por exemplo, algumas regressões a vidas passadas, né, nós podemos perceber representações do inconsciente, por serem mais fáceis, talvez, de processar internamente uma situação, criar uma compreensão, né? E nem por isso nós devemos desmerecer a experiência em si. Para o cliente, sempre qualquer informação que venha, ela é real dentro do seu sistema de entendimento, né, daquilo que acessa. Por isso que as informações que chegam e que o inconsciente decide, né, direcionar, é que nós vamos ter que identificar esses padrões, os níveis, né, as informações que chegam até durante esse processo, até nós. Então, nem sempre uma história de vida passada vai solucionar um problema da vida atual só pelo fato de acessar isso. O terapeuta vai ter que trazer um recurso específico, né, uma compreensão, é como se fosse uma moral da história, para o momento que se liga da sua vida atual. Então isso pode acontecer em uma sessão ou em outra sessão seguinte, né? Mas a gente deve saber até que ponto, né? Qual é o ponto que nós vamos fazer, qual é o direcionamento que nós vamos encontrar para reestruturar a história da vida dele. E então nesse sistema, né, que a gente vai direcionar o processo regressivo, ele vai fazer de uma forma, né, muito pessoal, com certas informações, e essas informações nós captamos pelas frases, pelas palavras repetidas, pela emoção que envolve aquilo, né? Se a pessoa dá um acesso à vida passada, essa vida passada ela tem um protocolo específico. E esse protocolo ele vai identificar as informações dessa vida passada, vai ter que fazer obrigatoriamente, né, a morte, o pós-morte, e aí a sequência disso que a gente diz o plano astral, né, que vai até plano astral, tem esse lugar onde a pessoa vai poder verificar nessa vida que passou, para poder tomar essa história, né, como se fosse uma moral da história, para criar um recurso específico e aí fazer a ponte que liga a história da vida dela aqui, onde aconteceu algum sistema, alguma coisa onde não houve um entendimento profundo. E muitas vezes nesse contato, né, com o plano astral, aí vem mensagens específicas, informações, né? Eu sempre lido com qualquer informação que vem com essa ideia de captar as informações que vêm para poder utilizar como algum recurso. Né? Então a minha ideia aqui não é questionar sobre se a vida passada é real ou não, mas direcionar a atenção para que, independente daquilo, né, dessa história que foi apresentada, seja real ou não, né, ela é real no sentido de captar essas informações. Então não cabe aos terapeutas o julgamento sobre uma informação que vem até lá.
tá? Então é um conteúdo terapêutico, né? Um conteúdo de informações importantíssimas para direcionar uma estrutura, né, que possa levar a uma reestruturação, uma ressignificação, né, que é muito, esse termo é muito usado, é onde a gente cria a compreensão num nível mais profundo. Aí sim, a partir dessa compreensão, a pessoa pode aí ser direcionada, né, para um momento onde ela vai ter essa decisão interna, né, de perdoar, por exemplo. Não deve ser um conteúdo forçado, deve vir da pessoa essa compreensão no momento dela. Então, qualquer conteúdo que venha, né, a gente deve sempre estar utilizando de uma forma que eu tenha entendimento do para quê, né? O que eu estou usando aquilo, o que vai trazer de benefício, o que vai trazer como solução, tá? Existem esses protocolos, né, dentro da terapia regressiva e eles devem ser conduzidos de uma forma segura. Não, eu sou contra, né, mudanças de informações dentro de uma história de vida passada que venha, né, ali de conteúdo. Então, o terapeuta ele deve observar essa história que vem através desse cliente, captar essas informações, porque é como se a mente estivesse tendo acesso de algo, né, que já passou. Então ele vai pegar, quando começar a vir para esse movimento de compreensão dessa vida que passou, né, captar como foram as emoções, o que levou daquela vida, né? Aí você pode fazer dentro desse protocolo, né, um movimento anterior à vida atual, como se ele visse, ok, o que eu tenho aqui de aprendizado, que eu posso trazer aqui de recurso, né, daquilo que eu aprendi até agora, e levar para esse momento onde eu tenho ali na minha vida um conflito específico, tá? Então, essas histórias de vidas passadas, elas podem vir espontaneamente, a pessoa acessa rapidamente, né, dentro de um contexto terapêutico, de uma condução terapêutica, como pode ser criado um caminho, né, para que a pessoa acesse essas informações. Então tem autores, né, de tratamentos de vidas passadas, histórias de vidas passadas, que fazem essa condução específica para uma vida passada, né? Mas no caso aqui que eu estou relatando para vocês, sempre a gente tem que ter em mente que o para quê, né? Eu preciso entender que eu tenho esse cliente que está nessa vida aqui com algum problema de relacionamento, talvez de incompreensão, né? Sobre como o outro se porta diante de alguma questão que ele apresenta, sobre comunicação. Então tudo isso vai envolver um caminho de compreensão interna. Às vezes precisa desbloquear uma energia que foi criada ali, né? Uma raiva, por exemplo, um ódio, quem sabe, né? Ou coisas que são mais densas, para que se possa abrir o caminho da compreensão. Então isso é feito através de um processo que você tem que ter o cuidado de fazer esse passo a passo, né, para que traga realmente uma solução, uma ressignificação de um problema da sua vida atual. Então agora eu posso até fazer um exemplo aqui para vocês, né, sobre por exemplo, uma energia criada, né, sobre a rejeição dos pais a uma gravidez indesejada. Então, às vezes a pessoa tem como registro interno essa rejeição, né, que vem dos pais ali na gravidez, e dentro desse registro de rejeição, né, ou de sentimentos ou sensações que a mãe passa para o bebê, ele é como se houvesse uma ruptura, né, uma divisão ali interna. Então ele se perde da sua essência. Ele acaba tomando para si uma referência, e essa referência ela vai atuar no nível inconsciente. A pessoa cresce, né? Ela vai atuar durante a vida, vai formatar ali sua personalidade. Em algum momento vai começar a criar alguns aspectos, algumas dúvidas, alguns sintomas, né? Que ela não vai compreender. Por que está acontecendo isso? Isso acontece devido a esses registros captados lá atrás, onde essa energia criada, né, da rejeição
vai atrair movimentos, né, futuros na vida daquele bebê, onde vai reforçar a situação dessa crença, por exemplo, vamos botar como crença, né, de rejeição. Então vão ter parceiros ou parceiras que vão fazer alguma coisa onde vai acabar assimilando por essa pessoa esse sentimento, né, de rejeição. E aí chega um ponto onde a pessoa acaba ou desistindo, né, de ter relacionamentos, ou começa a perder a vontade de se relacionar novamente, né? Então tem N coisas que podem acontecer que a pessoa, de forma lógica, ela tenta justificar, né? Coloca várias desculpas que não são reais, né? Porque não estão em contato com a verdadeira informação lá do inconsciente. Existem várias pessoas que se recordam do momento anterior à gravidez da mãe, ou o momento da concepção, né, que a gente chama. Então tem crianças que relatam lembranças sobre isso. E em terapia regressiva nós podemos acessar e identificar padrões ligados ao comportamento e sintomas que atrapalham a vida da pessoa devido a uma rejeição dos pais, por exemplo. Então, primeiro, eu gostaria de explicar aqui, né, que toda energia inicial acontece devido a uma emoção muito forte, seja ela durante a gravidez da mãe ou nos primeiros anos de vida, né? Elas vão estar contribuindo para atrair eventos futuros, como eu já falei. Então, isso acontece porque o nosso inconsciente utiliza essas informações, esses registros, para nossa sobrevivência. E esse mecanismo interno, ele é feito, né, através dos registros do inconsciente, não sabe identificar vai ser bom ou ruim para minha vida. Ele sabe identificar como padrões. Ele cria um sistema interno, né, que seria para reforçar esse padrão. Aí ele é reforçado em cima justamente da emoção principal, daquela que foi mais forte. E as mais fortes geralmente são as mais dolorosas, né? Então, quando o cliente vem em terapia, ele relata diversas situações que geraram incômodo e não sabe, né, especificar muito bem. Uma terapia regressiva, dependendo do que a pessoa conta antes dessa condução, ela pode ser influenciada ou até direcionada. E aí pode ser que ela desvie do ponto inicial ou vá para fatos que houveram, né, esse reforço emocional. E se o terapeuta não souber identificar onde estão esses fatos, ou que pode ser que existe uma energia anterior àquilo ali, pode ser que a condução ela vai ficar maquiada, vamos dizer assim, né? Ela não vai exatamente no ponto onde vai fazer essa transformação total. Então, é para isso que a gente precisa sempre estar em contato com o direcionamento correto, com as frases ou palavras que a pessoa fala, né, durante a condução, ou que ela já falou antes, e poder interpretar isso para verificar se existe ou não um caminho que está sendo desviado, ou uma barreira que a pessoa mesmo faz, né, devido a não querer voltar ali no momento de dor, onde foi identificado um momento de dor muito forte, que às vezes é relacionado com pais, onde para aquela pessoa se apega talvez a um movimento de raiva ou uma emoção muito forte que não quer reviver ou se apegou por algum motivo na sua vida. Então tem muitas coisas, né, que podem atrapalhar um direcionamento para ir exatamente no ponto de origem de um problema. Então por isso que nós devemos entender que existe uma forma de se conectar e direcionar esse inconsciente. Por isso que nós estudamos mais a fundo esse meio de comunicação e acesso e análise também, né, para fazer esse movimento direcionado de forma mais correta, para que vão sendo eliminadas essas camadas, né, que atrapalham, camadas superficiais, e assim a gente pode fazer esse acesso melhor. E aí sim a gente pode chegar, né, num momento em que a pessoa começa a se libertar, né, da sensação de vazio, de tristeza, enfim, de N questões que a pessoa traz ali. Um caso de rejeição dos pais, como exemplo, né? A pessoa traz ali sensação de vazio, tristeza, menos-valia.
Primeira coisa que vem na mente da pessoa, geralmente é algo que ela consegue já lembrar, né? Então ela relatou, essa pessoa, o caso de bullying na escola e comenta que sente que perdeu-se da sua essência, como se tivesse que trazer a alma novamente para si. Eu não vou poder contar todos os detalhes desse caso, né? Mas minha intenção é trazer algo sobre o que eu já mencionei. Então, em uma das sessões, houve um acesso à vida passada, né? Então, foi escolhido pelo próprio inconsciente, no direcionamento daquela emoção, né, mais forte, o que chamamos de regressão pela emoção, o relato dessa vida passada que trouxe representações muito similares ao da vida atual da pessoa, mas com personagens diferentes, óbvio, né? Então, por exemplo, a pessoa fala: me vejo acorrentado, nu, me sentindo exposto, e a idade tal, que é uma idade que combina, né, com algo que foi relatado desse bullying na escola. Então, naquela vida anterior, ele disse que foi decapitado, né? Que a pessoa disse que foi decapitado por ser diferente, e depois todas as mensagens que vieram relacionadas a isso tiveram uma identificação, né? De algo que a pessoa sente quando ela conversou comigo, no caso, antes de começar a condução, né? Então, essas frases que a pessoa traz, essas palavras, essa como se fosse tal, são identificações, são informações que podemos utilizar para fazer o direcionamento da condução. Então, quando conversamos, né, na fase inicial, antes da condução, nós ativamos a mente lógica. Então, tudo que nós falamos pode influenciar e uma condução terapêutica e também servir, né, como informações importantes. Independentemente do relato da história em si, trouxe elementos importantes para identificar esses padrões no comportamento sobre, quem sabe, né, uma baixa autoestima. Então, numa sessão seguinte, né, o que é feito? O acesso ao que nós chamamos do aspecto, né, mais importante ali, emocional, que aí a pessoa é direcionada de acordo com esse aspecto emocional para um momento, uma situação em que haja ligação desse sintoma, né, ou melhor, dessa emoção, né, que a pessoa relata. Aí o que acontece? Quando a pessoa tem um movimento nessa vida aqui que foi muito forte, que aconteceu na vida da pessoa, geralmente com pais, né? É uma coisa que talvez seja pesada ou que tenha uma barreira por apego, né? Alguma coisa assim, ela vai começar a direcionar para onde é mais fácil identificar um padrão, né? Pode ser através de um personagem, através de uma situação criada ou algo assim. E a gente utiliza essa informação para depois voltar e fazer o movimento da vida atual, tá? Então, numa sessão seguinte, né, essa pessoa acessou o que a gente conhece, né, como umbral, bardo, né, aquela zona mais neutra. E ali, nessa área, que geralmente é encontrada quando você faz uma regressão, né, e para no pós-morte, depois daquelas informações de vida passada, é naquele momento que a pessoa percebeu que estava novamente acorrentada. Então descreveu como se fosse, eu vou falar a palavra que a pessoa utilizou, né? Como se fosse um capeta, né? Próximo dele. Então usou essa descrição específica, né? Essa referência. Então essa referência, quando a gente escuta, eu estou acorrentado num lugar X, né? Escuro, ou tem ali um capeta, né? Alguma coisa assim. Ela deve ser levada pela questão interna, né, do que é certo e o que é errado, bem e o mal. Então existe ali uma dualidade interna da pessoa, onde às vezes aquele personagem, ou capeta no caso, pode ser uma representação de alguém aqui nessa vida, onde houve uma percepção muito forte, né, uma emoção forte, alguma coisa que aconteceu, né? Então, como interpretação geral, né, a pessoa relatando, né, ela vai relatando e você vai abrindo a percepção dela
através de contagem ou através de um direcionamento específico, e ela pode começar a entender aquilo ali de uma outra forma. Então, em algum momento essa pessoa, né, comentou que estranho, esse capeta, né, ele tá vindo, tá aparecendo para mim meu pai. A pessoa começa a até se questionar, né, porque pensamos o seguinte: toda condução, mesmo estando num transe, a mente dela tá ali, consciente, né? Ela pode questionar ou não questionar um relato de alguma coisa, né? Muitas pessoas acreditam, né, que entrar em transe hipnótico, a parte consciente não vai estar atuante ali, né? E nem, não é assim dessa forma. O que acontece são níveis de transe onde depois a pessoa pode esquecer o que foi feito, né? Mas durante ela tá ali, pode questionar aquilo que está acontecendo. Então, o nosso papel é deixar a pessoa sempre mais permissiva para que esse questionamento não venha atrapalhar a condução. Tá? Então, dentro dessa condução que a pessoa foi relatando, na questão dessa simbologia, vamos dizer assim, né, ela percebeu seu pai. E aí veio a frase nítida para essa pessoa: eu não vou deixar você roubar o meu lugar. Então, eu fui direcionando a pessoa a perceber melhor, né, com relação a isso. Então, cada vez você abre com a informação uma porta a mais onde vai direcionando aquilo ali. Então, ele trouxe a frase, né, mas eu não pedi para nascer. Essa informação serviu para direcionar melhor. Foi aí que abriu o momento em que a mãe estava grávida e o pai rejeita a gravidez. E a mãe, de certa forma, aceita essa rejeição no sentido de agrado, né, ou de concordância com o pai. Então, esse ponto aqui é importante ressaltar, que muitas vezes a esposa, dependendo da história ali, né, de ter outros filhos e do que acontece na vida da pessoa, ela inconscientemente pode também perceber uma representação desse marido para algo, né, que afeta no sentido de ou sentir um medo, né, ou alguma coisa que ela possa perceber que pode perder o marido, né? Então ela vai entrar em concordância com aquele marido de certa forma, ou vai sentir em si, né, aquela rejeição do marido. Com relação à criança e pensar talvez, por que eu fui engravidar, eu não devia ter engravidado, né? E começa aqueles pensamentos da mãe. E aí o que acontece? O bebezinho sente isso, né? Então até o interessante desse relato, né, dessa pessoa com relação ao que ele sentia ali, é como se ele fosse um feto pequeno, encolhido, que não estava desenvolvido, né? Então, isso é interessante a gente comentar aqui, porque tem muitas pessoas que engravidam e não entendem o poder do pensamento da própria mãe. A situação que acontece, o que ela sente, é passada para o filho, não só por sentimentos e sensações, mas também a forma de pensamento que ela tem. E aí, o bebezinho sente. Essa rejeição ela é reformulada, redirecionada pelo inconsciente. É como se fosse uma informação específica, né, para sua sobrevivência no futuro. E aí, dentro dessa estrutura, dessa formatação, né, ele vai encontrar situações futuras, né, que vão, de certa forma, né, sobrepor uma emoção inicial ou reforçando essa emoção inicial, onde criam-se outros fatos. Então, muitas vezes o inconsciente ele é direcionado não lá para a gravidez, que houve essa rejeição. Ele vai ou para esses fatos, ou cria uma história de vida passada, ou vai para uma vida passada, né, que não seja criada, mas que tenha uma relação, né, na história em si para entender melhor. Então, muitas vezes ele não vai para o ponto onde tem que ir, onde iniciou, né, essa emoção mais forte, ou a emoção que gerou um movimento energético para outras emoções mais fortes. Então, isso é importante a gente identificar para poder fazer um caminho ali mais certo, para que essa informação, né, de associação emocional, né, ou associação de sentimentos e sensações ali dentro do ventre materno, seja uma informação para poder abrir, né, desbloquear, no caso,
aquilo que atrapalha esse movimento mais tarde para poder fazer uma compreensão melhor. Então tudo isso é importante nós termos em mente que a condução ela pode ser direcionada de uma forma que às vezes pode maquiar, né, um resultado, e o terapeuta precisa criar essa conexão e essa percepção de qual é o movimento que eu estou fazendo com a pessoa em cima aquelas informações que vêm até nós, né? O que a pessoa fala, frases, palavras, frases repetidas, né? Então, e o que leva ele para o movimento também, né? Porque a família vai, de certa forma, os pais em primeira mão, né? Eles vão estar influenciando em como ele age, a personalidade que se molda para suas escolhas de relacionamentos futuros. Isso tudo vai criar como se fosse um ciclo de acontecimentos, né? Então, em algum momento isso vai influenciar ou não, né, nas decisões ali de ter ou não um relacionamento, ou que tipo de relacionamento que a pessoa vai ter.